Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Estamos juntos para aprender mais da Palavra de Deus e hoje vamos falar de um dos personagens mais importantes da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos aprender sobre a vida de José. Nós conhecemos a vida de José como governador, chegou ao topo, ao sucesso, mas o que José passou no transcorrer até chegar a se tornar o segundo homem mais importante do Egito, o grande império da época, não foi fácil. E nós precisamos extrair algumas lições da vida de José para incorporarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, para que dessa forma também possamos trilhar o caminho, não só do sucesso para esse mundo, não, porque José não trilhou sucesso para esse mundo, ele trilhou o sucesso para a eternidade, porque é isso que mais importa. Porque se José tivesse trilhado o caminho de sucesso só para esse mundo, ele teria passado e não teria ficado nem na história. Quantos grandes homens poderosos, ricos, famosos da sua época passaram e não ficaram como exemplo na história, principalmente na história espiritual, na história bíblica. Mas José está registrado aqui na Bíblia para que eu e você possamos buscar ter o sucesso espiritual, porque é isso que vale a pena. É isso que vai dar condição a mim e a você vivermos a esperança da eternidade. Por isso nós vamos entender um pouco da vida de José, os passos que ele deu para chegar a ter esse sucesso. Mas também José teve alguns erros, sabe? A gente não tem pecado aberto de José. José cometeu um ato pecaminoso, tal, não. Mas nós vamos ver que José também, ele tinha falhas, e por isso Deus precisava trabalhar no caráter de José, para colocar José no topo, no lugar mais alto. E Deus sempre vai fazer assim, Ele vai trabalhar no meu caráter, no seu caráter, para lapidar, para transformar para que cada um de nós possamos representar bem o seu nome. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos aprender da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, sem Ti nada somos. Nós estamos na Tua presença, Te oramos e pedimos que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, por Jesus. Amém. Capítulo 37 de Gênesis, nós vamos poder aprender aqui algo fantástico. Capítulo 37 de Gênesis, nós temos o pai de José, que é Jacó, e a sua mãe, que é Raquel. A história já é bem interessante, porque José é filho de Raquel, que é a mulher amada de Jacó. Jacó era casado com duas irmãs, Lia e Raquel, e ainda recebeu mais duas concubinas, Zilpa e Bila. Mas não vamos entrar muito nesses detalhes. Mas Lia foi logo muito fértil e deu filho a Jacó. E naquela época, a mulher que dava filho ou filhos ao marido, aquela mulher era muito valorizada, era muito importante, tinha as bênçãos de Deus. E Raquel não tinha filho, era estéril, e aquilo o consumia. Mas depois de bastante tempo, já com Jacó tendo vários outros filhos com Lia, Raquel ficou grávida. E quem foi o primeiro filho? José. Pronto. A partir disso aí, José se tornou o filho amado, o filho querido. E aí no capítulo 35, não vamos ler, é o período em que Raquel morre. E aí, então esse cuidado, porque agora José não tem mais a mãe, esse cuidado foi todo dispensado pelo seu pai para com José. José já era um menino todo especial, era o filho da mulher amada, o primeiro. E quando a mulher morre, quando Raquel morre, Jacó então dispensa toda a sua afeição, todo o seu amor para com esse filho. E aí os outros filhos, os outros irmãos, ficaram muito enciumados. Nós vamos ver essa história aqui, para a gente poder compreender esse transcorrer aqui, que é uma história muito fascinante a partir do capítulo 37. Você pode ler aí na sua Bíblia, você vai ver que é uma história empolgante. Diz aqui o texto bíblico: habitou Jacó na terra
das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, que era uma das concubinas, e os filhos de Zilpa, ou seja, não ia para os outros que eram mais velhos, o filho de Lia, mulheres de seu pai, e trazia más notícias ao seu pai. O que os irmãos faziam de errado, José trazia as informações. Como diz na gíria popular, um X9, ele entregava os irmãos. E aí o que acontece? Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Essa túnica talá só quem usava uma túnica comprida, com mangas ainda coloridas, era só os reis, só os príncipes. Então agora, Jacó estava dando para José um lugar de príncipe entre os seus irmãos. E aí veja só, para a gente poder, vendo pois seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiavam-no e não lhe podia falar pacificamente. Os irmãos começaram a odiar. Existe um pensador, Maquiavel, diz que os irmãos existem para revelar a verdadeira face do ódio. E aqui a história de José, ela é clássica com relação a isso. Maquiavel diz que os irmãos existem para revelar a verdadeira face do ódio. E a gente percebe isso porque é no seio familiar onde o irmão conhece o defeito do outro e aí muitas vezes traz à tona muita briga. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Aí diz aqui o texto bíblico: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois ele disse: rogo-vos, ouve esse sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Essa era a discussão. Você vai reinar sobre nós? E aí José teve outro sonho, e agora incluía também o sol, a estrela, e o sol, a lua, e 11 estrelas se curvando. E contou até para o pai. O pai disse: será que você não? Mas o pai meditava nisso. Por quê? Porque o pai também, ele ensinou muito sobre Deus. José era muito achegado ao pai, e o pai que tinha uma experiência religiosa muito grande, Jacó, então contava, e José ficava assim empolgado nessa relação do seu pai para com Deus. E ele ele amava Deus, mas Deus precisava preparar esse rapaz, que o pai, Jacó, havia estragado. Como? O pai amava demais esse garoto, e aí super protegeu, o mimou, colocou ele acima dos outros, e aí criou um ódio dos irmãos para com José, e José passou a ser aquele que falava mal dos irmãos. Ou seja, quando os irmãos erravam, ele entregava para o pai. Ou seja, nesse ambiente que José estava sendo criado, não era possível Deus poder usá-lo como Deus usou quando ele foi levado e vendido como escravo. Então Deus precisava levar José para que ele pudesse ser trabalhado, os seus defeitos de caráter, para que ele pudesse se tornar o que ele foi muito tempo depois. Então aqui está um segredo. Sabe, queridos, agora o conselho aqui para mim e para você que nós já podemos aprender aqui. Como pais, nós não podemos supervalorizar um filho em detrimento do outro. Precisamos tratar os filhos com igualdade. Por quê? Porque senão vai criar uma rivalidade muito grande. E aí nós precisamos ter cuidado disso, porque senão, se nós também, essa é outra coisa, nós não podemos mimar os nossos filhos, dar tudo o que ele quer e ainda um pouco mais. Isso prejudica o caráter dos nossos filhos. E hoje nós temos observado muitos pais que dão tudo para os filhos e têm estragado a vida dos filhos. Porque pelo mimo, pela superproteção.
E José estava assim, mas Deus que via nesse garoto alguém que tinha qualidades, alguém que o amava, alguém que precisava fazer algo diferente. Deus então permite todo o problema para que ele pudesse um dia se tornar o segundo homem mais importante no reino de Faraó. Sabe, queridos, aqui está, esse é um primeiro momento, uma primeira história. Nós vamos aprender muito mais da vida de José, mas nós já aprendemos hoje. Como pai, nós não podemos supervalorizar os nossos filhos em detrimento do outro, porque isso vai gerar um problema, uma rivalidade, e aí vai ter uma briga tão grande que um vai prejudicar o outro. Então nós precisamos, como pais, ter esse equilíbrio, e nós precisamos então deixar de mimar, super proteger os nossos filhos. Os nossos filhos precisam crescer em todos os aspectos. Então que Deus conceda a você, pai e mãe, a sabedoria para educar os seus filhos para a eternidade, para que não possamos causar problemas para os nossos filhos na nossa criação, porque Jacó criou um problema na vida de José e Deus precisou criar mecanismo, permitir com que tudo isso acontecesse para que ele pudesse levar José ao sucesso, não só para esse mundo, mas principalmente para o espiritual. Que Deus te abençoe e que juntos possamos aprender. Vamos estar numa sequência aprendendo mais sobre a vida de José nos nossos próximos vídeos. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada dia aprendermos a Tua Palavra, que possamos ter sabedoria vinda de Ti para cuidar bem da nossa família. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.